Rose Quartz com certeza é uma das personagens mais complexas que eu tive a honra de conhecer. Sua dualidade e controvérsia são colocadas na obra de uma forma tão bem feita, com tanto carinho, que dá pra ver que realmente essa personagem foi feita pra ser realmente um ícone, um Marte. E o que acontece quando a gente acaba descobrindo o segredo do grandioso Marte? Hoje eu queria falar um pouco sobre as consequências da Rose Quartz ter sido um Marte para as Crystal Gems e como isso afetou elas quando elas descobriram a verdade. Quando as coisas foram... A Bismuth, ela era uma pedreira, basicamente, no mundo das gems, que quando viu aquela imagem de salvadora que iria liderar elas pra revolução e, consequentemente, a vitória, ela basicamente entregou tudo na mão da Rose. Então, quando ela tava naquela fase extremista dela, ela acaba enxergando como se a Rose não fosse tão revolucionária quanto ela achava que ela era. Porque, na cabeça da Bismuth, por ela não tendo as mesmas atitudes, ou não concordar com as atitudes da Bismuth, ela tava sendo fraca. Sendo que não, a Rose tava sendo bem sensata, porque, assim, você vai punir todo mundo que tá do lado ao contrário, sendo que você também já foi do lado contrário e você teve a sua chance de mudar de ideia, você vai punir alguém que não teve essa chance de mudar de ideia? Mona, você é maluca? Não faz muito sentido essa lógica. E também porque é uma coisa muito cruel você pulverizar uma gem. É basicamente você exterminar com a existência dessa gem, sem dar a chance dela mudar de ideia, igual a Bismuth mudou de ideia. Quando a Bismuth é solta da bolha, ela meio que teve um apagão sobre os acontecimentos que aconteceu. Ela não lembra quando ela foi embolhada, então ela meio que tá lembrando dos acontecimentos, mas ainda tá meio embaralhado na cabeça dela. Então o episódio dela vai seguindo até o momento em que o Steven discorda dela e ela lembra dos acontecimentos que realmente aconteceu naquele dia que ela foi embolhada, e ela ataca o Steven da mesma forma em que ela atacou a Rose. Só que diferente da Rose, o Steven realmente conta o que aconteceu com a Bismuth para as outras gems, né? Ao contrário do que a Rose fez, que foi basicamente se calar e não falar nada do que houve, falar que ela sumiu durante a guerra. Indo pro arco do casamento da Garnet, o Steven resolve conversar com a Bismuth, então ele solta ela da bolha e conversa com ela sobre tudo o que aconteceu, sobre a mãe dele ser a Diamante Rosa, do plano dela e da Pérola. Então, de início a gente pensa o quê? Que a Bismuth vai surtar, ela vai matar todo mundo. Só que não. Na verdade, ela acaba tomando um grande banho de lava e depois ela começa a refletir e fala, cara, que idiota que eu fui de ter acreditado na Rose, e é por isso que ela foi contra o meu plano de pulverizar as outras gems. Só que não era bem por aí, né? Até porque você tentar pulverizar alguém que nem teve a chance de sair do sistema em que sempre esteve é meio cruel da parte da Bismuth. Então, na verdade, essa ação tava mais pra uma defesa da Rose do que realmente uma punição por ela querer ferir a Rose indiretamente. Eu acredito que esse choque de realidade foi muito bom pra Bismuth, pra ela sair desse extremismo que ela tava e focar no que realmente importava, que era fazer as suas arminhas, que é aproveitar a amizade linda que ela tem com o resto das Crystal Gems, né, com a Garnet, com a Pérola. Inclusive eu acho que com a Pérola ela queria ser outra coisa, né, mas enfim, vamos comentar sobre a Ametista. Não, meu sandu! Bom, a Ametista foi a que mais lidou bem com toda essa situação, sendo extremamente madura e responsável, expressando, né, falando que as atitudes da Rose não refletem quem a Ametista é, só porque a Rose foi basicamente uma cuidadora e que ensinou tudo pra ela. Isso não reflete a Ametista em nada, e que ela vai seguir a vida porque não tem o que ela possa fazer, além de seguir em frente com esse fato e aprender com a história da Rose. Foi muito bom a gente ter visto esse amadurecimento da parte da Ametista, porque a gente sabe que lá no início, quando a Rose achou ela no jardim de infância, a gente sabe que ela teve um apego muito grande, né, com a Rose. Depois a gente fica sabendo que mais lá pra frente, quando elas conhecem o Greg, os três começam a sair juntos, que depois acaba, enfim, se tornando aquela relação meio esquisita entre ela e o Greg, mas deixa quieto. Mas é muito bom ver a Ametista nessa posição de pessoa que vai falar, olha, isso não tem nada a ver comigo, por isso eu não vou ter atitudes que vão magoar outras pessoas, né, diferente do que ela sempre teve na obra inteira, que foi reagir com imaturidade diante aos desafios que ela enfrentava. Eu acho que uma das consequências que ela teve que sofrer, na verdade, foi ter que lidar com o resto das Crystal Gems, que realmente se afetou mais com isso do que ela. Como na próxima que vai ser comentada, que é a Ruby. Isso é o que você acha! Eu sou uma chama eterna, querida! A Ruby, quando ela acaba tomando aquele choque de ouvir aquelas palavras que o Steven proferiu naquela sala, ela pensa bem mais na Safira no que nela em si. Mas depois ela vai acabando lidando melhor com essa situação. Porque, por mais que tenha sido triste, tanto pra ela, tanto pra Safira, essas questões da Rose, isso foi até bom, porque a Ruby começou a desenvolver um gosto próprio que era só dela. Coisa que ela não fazia há muito tempo. Na verdade, acho que ela nunca fez isso de verdade. Ela sempre estava com a Safira. Então, quando ela se viu
meio sozinha, mais ou menos, porque ela tinha o Steven e a Ametista do lado dela, ela falou, cara, eu vou me divertir, eu vou me desenvolver, eu vou ver o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. E quando ela acaba com essa saga dela, de saber o que ela quer e não quer fazer, ela acaba pedindo a nossa Safira, a nossa não, a dela, em casamento. E claro, né, e isso afetou também ela, de certa forma, emocionalmente, porque a Rose foi a primeira pessoa que validou o relacionamento dela e da Safira. Então, com certeza isso pesou pra ela. Só que eu acho que ela lidou de uma forma de que, cara, eu vou tentar descobrir uma coisa nova pra mim, e não ficar se martirizando por uma coisa que já aconteceu. Bom, agora falando um pouco sobre a Safira, ela foi realmente bastante afetada com toda essa história da Rose ser a Diamante Rosa. Até porque a Rosa foi a primeira pessoa que validou o relacionamento dela com a Ruby e que basicamente falou a viver tudo aquilo que ela estava vivendo, a sentir aquilo que ela estava sentindo, e do lado da Ruby. Ou seja, em um momento super delicado da vida da Safira, onde ela estava se descobrindo ao lado da Ruby, ela foi a primeira pessoa que estendeu a mão para elas duas. Então aquilo afetou realmente ela de uma forma inexplicável. Uma teoria que eu tenho é que a Rose foi a única pessoa que a Safira realmente se sentia confortável para não ser responsável o tempo todo, até porque na obra inteirinha a gente vê a Safira sempre olhando pro futuro, sempre prestando atenção no que vai acontecer, e a gente também vê um pouco das crises dela também quando ela não consegue ser assertiva sobre isso, claro, enquanto tá na forma de Garnet. E um episódio depois do episódio Rosa Pálida, que foi o episódio em que o Steven revela para todas que a mãe dele era a Pink Diamond, ela fala que ela nunca tinha previsto que a Rose poderia ser a Pink Diamond, que isso nunca tinha passado na cabeça dela. E olha que ela tá sempre olhando pro futuro. Então, isso foi realmente uma coisa surpreendente para a Safira. Realmente mexeu muito com o emocional dela. Mas assim como a Ruby, isso foi satisfatório para ela no final, já que por conta desse acontecimento, a Ruby pediu ela em casamento. Ela também descobriu coisas que ela gosta de fazer sem estar em forma de Garnet, como dar aula no mini planeta natal. Então, de certa forma, também foi bom para ela. Agora, para esses dois últimos que vão ser comentados, consequência foi o que eles mais sofreram na mão da Rose. Bora falar da Pérola. Forget about Greg. Let's go travel the galaxy. Bom, como a própria Pérola disse, a Rose Quartz foi tudo na vida dela. Tudo que ela fez por ela. Mas agora ela se foi, mas a Pérola ainda continua aqui. Pra Pérola, o choque foi tão forte porque mexeu principalmente na sua natureza, já que as pérolas são criadas para ser serviçais dos seus donos. E a verdade é que a Pérola gostava muito de servir a Rose. Por mais que ela fazia aquele teatro de eu sou uma pérola independente e tudo mais, lá no início da guerra, né, pras Crystal Gems, ela gostava muito de fazer isso, né, de servir, de estar ali por um apoio pra Rose. Então, basicamente, a vida da Pérola rodava em torno da Rose. Ela nasceu por conta da Rose. Nasceu não, né? Emergiu. Pra ela é como se todo o motivo da existência dela fosse pro lixo. E claro, no início, quando elas planejaram virar rebeldes e fazer a rebelião acontecer, foi tudo fácil pra ela. Mas como o tempo ia passando, depois da guerra, as coisas ficaram meio azedas entre as duas. Já que, como a Rose estava se envolvendo com seres humanos o tempo todo, ela meio que não dava tanta atenção pra Pérola, que era dependente emocional da Rose. Com o tempo foi assim. Ela ficava com o ser humano, e aí alguma coisa acontecia com o ser humano, e eles pararam, e as duas voltavam a se conectar, aí depois paravam, depois voltavam, depois paravam. Ficava nesse morde-a-sopra o tempo todo. Até chegar o Greg, que, bom, mudou a história da Rose e mudou a da Pérola também. E as consequências que as escolhas da Rose trouxe pra vida da Pérola foram inúmeras. Mas acredito que a principal e a que mais afetou a Pérola foi ter que guardar um segredo que tanto a fez mal e que tinha um peso inimaginável de relevância. Então eu acredito que guardar esse segredo durante séculos foi o que mais perturbou ela e que foi a consequência mais forte que a Rose trouxe pra vida da Pérola. Coitada da nossa romântica chorona. Bom, agora comentando sobre o Steven, eu não sei nem por onde começar a falar tanto que ele sofreu as consequências da Rose ter sido um Marte. Desde que o Steven se tornou uma Crystal Gem, a vida dele todinha foi ser pelo menos um terço do que a mãe dele foi. Todo mundo em volta dele botava expectativas, tanto seus aliados, tanto os vilões. Então, quando ele descobre toda aquela cagada que a mãe dele fez, ele tem que lidar com um problema que não é só pessoal, né, de ele entender as consequências que a mãe dele fez, tanto ele tem que lidar e resolver os problemas que a mãe dele fez. Antes do 18, ele já tinha sido preso por conta dela, né, e levado a julgamento. Ele foi parar em um planeta completamente desconhecido. Ele enfrentou vilões intergalácticos. Ele virou um príncipe, depois desvirou, mudou os ideais das maiores autoridades do planeta natal. Teve que lidar com as gems corrompidas.
Depois ele teve que lidar com as gems que ainda não tinham mudado de ideia sobre a Era 3. Criou um mini planeta natal para as gems descorrompidas viverem e aprenderem sobre a Terra. E isso eu tô comentando só por alto, porque tem muito mais coisa que ele teve que fazer. Então, todas essas coisas que ele teve que lidar com menos de 18 anos foi muito brutal para ele. Tanto que a melhor decisão que ele fez foi ter saído de Big City e viver sua própria vida, porque a vida dele todinha, quando ele se tornou uma Crystal Gem, foi ter que resolver as cagadas que a mãe dele fez e que não quis lidar muito. Não tirando a importância do que a Rose foi, né, e o legado dela, mas cara, ela deixou muita bosta pro Steven lidar. Então isso realmente foi muito brutal pro menino. Bom, gente, era isso que eu tinha que comentar hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Comentem aqui embaixo se eu deixei de comentar alguma coisa. Provavelmente eu deixei, porque, né, eu me conheço. Se inscrevam, dêem um like, deem ideias de vídeos sobre Steven Universe, porque agora eu vou dar uma focada em Steven Universe. Eu gosto bastante desse desenho, ele fez bastante parte da minha infância. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Your mom?